o que eu sempre digo aqui das aulas regulares, né? É o que é o professor de bairro. A gente começa ali pequeno e depois a gente vai conhecendo outras pessoas, outras escolas, outros formatos de ganhar também dinheiro com a dança. E com a gente não foi diferente, porque minha mãe começa a treinar a gente, desenvolver. A gente entrou na Milena Malzone, que pra mim foi a minha maior referência de escola e de estudo em dança mesmo, né? Porque a minha mãe só dançava lambada. A gente dançava um pouco já de dança de salão pela escola do Ivan. Mas dentro da Milena tinha uma outra estrutura, assim. A galera era muito focada em salsa. E era uma estrutura de escola muito legal. Então a gente também passou por esse processo. Nós ficamos lá 6 anos. Na escola, com aulas regulares. A gente começou lá, nós tínhamos 3 alunos, que na época era aula de Zouk, mas a gente dançava lambada, então a gente falou, então fala que é lambazuki, porque a galera achava que lambada era tipo chorando se foi, sainha e top. Ninguém entendia lambada como você sabe que é a lambada. Você fala para um leigo, conhece lambada? Vai lembrar da década de 80, 90, né? Então não vendia, não era comercial vender lambada. A gente vendia como lambazuki. Mas a gente nunca ensinou Zouk. Sempre ensinamos lambada. Então foi daí que surgiu o lambazuki? Cara, foi... Não da gente, mas foi uma escolha comercial. O lambazuki, ele surge por isso, assim. Pra a gente conseguir vender nossa aula. Porque por algum motivo, o Zouk pegou muito bem pra galera. E a lambada nem tanto. Por vários motivos, né? Tem até um estudo sobre isso, mas... Então, o que a gente fez, né? Nós, profissionais, no Brasil e alguns lugares da Europa, porque muitos lugares na Europa nunca deixou de ser lambada. Real. Vamos vender como lambazuki. Dentro disso, tem o Ricardo Ferrari, que ele lançou, na época com outros parceiros, mas depois ficou só ele, o movimento lambazuki. E o movimento lambazuki, na época, ele era composto por 30 e poucos casais. Caraca. Então eles iam para um baile, era 60 pessoas vestindo a camiseta escrito Lambazuki, movimento Lambazuki. Então pegou muito forte. Imagina, você tem uma companhia de dança de 30 casais, com uniforme Lambazuki, então isso vende muito. E eles fizeram um movimento Lambazuki por isso. Em São Paulo não tocava músicas que a gente conseguia apreciar a nossa dança. Era uma vibe muito diferente do que a gente que dançava lambada, que dança lambada, curtia dançar. E aí eles tiveram essa sacada. Se a gente tem uma camiseta falando que a gente dança e o DJ vê aquela quantidade de pessoas, ele vai tocar pra com pista. Com certeza, porque 60 pessoas num baile são 60 pessoas, pô. E isso funcionou, isso vendeu. E aí vendeu também o comercial. Então a gente começa com lambazuki, depois a gente sai da Milena, fica sem ter aula regular. E quando a gente volta a ter aula regular, que foi na Karine Moraes, a gente já vende como lamba, não lambada, mas como lamba. E aí, fora do país, é aula de lambada, porque é uma cultura nossa, né? É uma cultura popular brasileira. Então, se a gente mata o nome, a gente mata uma parte da nossa cultura. A gente mata a parte que diz que a música lambada para de ser produzida, mas a dança segue em desenvolvimento. Então, eu não posso deixar de falar sobre isso. E hoje, né, a grande maioria dos profissionais de lambada, a gente tem esse acordo de cavalheiros, que o nome da dança é lambada, então vamos vender como lambada. Tem outros que não, que vendem como lambazuki, e tudo bem. É, assim, esse lance do lambazuki é... Porque quando eu comecei a dançar era lambazuki, lambazuki. Eu sabia que o lambazuki vinha da lambada, vinha por causa da lambada, né? Mas eu achava, na minha concepção ali, que, tipo assim, eles juntaram algumas coisas. Não. Entendeu? Mas aí, depois de um tempo, não lembro o que foi, ou quem foi, falou pra mim, não, é só lambada. Lambazuki não existe. Aí eu ficava, mas esse negócio do lambazuki não existe, mas, pô, como é que eu sempre escutei o lambazuki? Muitas pessoas ainda continuavam falando sobre o lambazuki, né? Só que eu acho que vocês entraram num consenso em vocês e eu vi que realmente os profissionais que levavam a lambada, que vendiam a lambada, pararam de falar lambazuki. Não falava mais lambazuki, era lambada, não chegava, não, lambada. Aí eu acho que esse lambazuki foi diminuindo, perdendo a força e voltou a ser só lambada. Porque é uma escolha de marketing. Quando a gente consegue sustentar a lambada enquanto dança para vender o nosso produto, não precisa mais.
Foi um lance de marketing. Vamos aproveitar que o nome Zouk está em alta, porque em São Paulo foi assim, já de muito tempo. Quando a lambada, né, cai, as pessoas falavam, onde você vai? Ah, vou dançar Zouk. Mas nem em 2000, a galera em São Paulo, pelo menos, não sei aqui, não dançava Zouk, dançava lambada em outros estilos musicais que não era só Zouk também. Sim. Era rumba flamenca, era reggaeton, mas pegou. Ah, você vai pra onde? Pô, eu vou pro Zouk, vou dançar Zouk, mas a gente dançava lambada. Minha mãe dançava lambada, minha mãe nunca dançou Zouk. Mas é comercial, então de Zouk a gente falou, cara, não dá, não vamos falar Zouk porque a gente não dança Zouk. Vocês passaram por esse processo de Zouk brasileiro. Sim. A gente passou pelo processo de lambada, lamba Zouk, lamba, lambada, porque é o que é a nossa dança.